quando eu me dei conta disso, eu fiz mais ou menos um cálculo, né, assim, Sim. do tempo que ela estava namorando, ela conseguindo, e o namorado conseguindo andar na vida, no sentido de conquistas, né, para um casamento. Falei, no máximo 2 anos. Falei, o que eu estou fazendo na relação com a minha filha? Eu cobrava armário arrumado, Uhum. eu cobrava casa arrumada, eu cobrava tanta besteira. Eram tantas cobranças minhas em relação a ela, né? Que quando eu parei para analisar, eu falei, que besteira, olha o que eu estou fazendo, estou perdendo tempo. E aí eu parei de olhar para tudo isso, né? Meio que um cálculo que você fez em Um 2 cálculo que eu anos. fiz, assim, né? Uma prévia, Sim. né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu mudei, Débora, né? Eu mudei. Hoje a nossa relação é muito boa, por conta de eu ter reconhecido o meu erro, né? Que eu, ao invés de aproveitar essa relação de uma forma ampla, né? Olhar para a relação em si, eu estava esquentando a cabeça com o armário arrumado, com roupa jogada, com sapato na porta. Sabe Aham. coisa de mãe? Sim. Que quer uma casa arrumada? E eu resolvi ver aquela bagunça, que é uma bagunça pertinente à vida. Hoje, Sim. que a casa está vazia, os sapatos ficam nos lugares. Exato. Entende? Ela não está mais lá para botar o sapato fora do lugar. É. Né? Ele não está mais lá para poder deixar o sapato fora do lugar. Eu já arremessei o sapato dele dentro do armário. Aham. Né? E eu... Em cima disso aí que vocês falaram, Renato Russo já falava isso numa música, né? É Sim. preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nossa. Na Exatamente. verdade, não há. Não há um amanhã, exatamente. Engraçado que agora essas coisas fazem mais sentido pra gente, né? Eu não sei se o pessoal conseguiu te ouvir, será? Ouviu? Ouviu? Sim, mas pode É Sim, preciso sim. amar, né? Ele citou Renato Russo, Renato Russo. que é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Porque de A gente não fato, tem certeza do amanhã. não há. Né? Sim. E Como que isso eu- remete, como que isso se torna verdade, né, pra gente, né, a partir da realidade de que nada é para sempre. Agora vamos pensar em termos de pandemia, né? Sim. A pandemia, ela veio, levou tanta gente. A gente se isolou, ficamos dentro de casa, né? Sim. Foi um momento que tivemos oportunidade de repensar a vida, Totalmente. sabe? Então, assim, Totalmente. foi um momento coletivo, né? Em vários aspectos, Em né? vários Net? aspectos. Repensar a Sim. vida. E, assim, É. muitos de nós, né? Muitas pessoas... Eu repensei minha vida. Sim. Será que foi o suficiente? Quando meu marido morreu, eu repensei de uma outra forma. Uhum. Será que foi suficiente? Não. Né? Porque as perdas vão fazer parte do nosso desenvolvimento. E com Sim. cada perda, um aprendizado. Cada perda, uma Marinette nova nasce, Sim. uma Débora nasce nova. Sim. Né? Com mais forças. A gente se dá conta do potencial que a gente tem quando a gente perde. Porque o luto, ele é considerado uma crise. Sim. E a crise é um movimento para mudança. Uhum. Toda crise é movimento para mudança. Então, se teu casamento está em crise, ele está em movimento para mudança. Se você para de reclamar, eu sempre falava isso pro meu marido, o dia que eu parar de reclamar, Uhum. Baby, escuta. ó, baby, Aham. o dia que eu parar de reclamar é porque eu não me importo mais. Eu acho que toda mulher já deve ter falado essa frase, Essa porque frase é é verdade, né? Então, assim, sabe, então se tem crise, Uhum. tem necessidade e vontade de investir em mudança e crescimento, né? Nossa, você está falando e é como se fossem os dois lados da mesma moeda, né? E a gente pode dizer que morte e vida andam lado a lado. Exatamente. Elas andam lado a lado. Mas qual é o contrário da morte? A gente está falando de antônimo, né? Mas acabamos sim. não terminando, né? É verdade. Qual é o contrário da morte? Agora eu sei porque a gente teve. Você me deu um spoiler ali. Então dá a resposta errada. Que todo mundo, o que tá. todo mundo deve Então pensar tá. agora, assim. O oposto da morte é a vida. Porque a gente, naturalmente, a Sim. gente pensa, né? Sim. Que o oposto da morte é a vida. Mas o oposto da morte é o nascimento. Né? O contrário, né? Sim, Porque se alguém nasce, alguém morre. sim. Né? Se alguém
Tem alguém morrendo, tem alguém nascendo. Para você morrer, um dia você nasceu. Então, assim, com a morte nasce vida.